Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, acha o versículo de número 21. Aleluia. Jesus é valente na batalha. Quem achou ele também? Amém. Marcos capítulo 5, versículo de número 21 fala assim: e passando Jesus outra vez do outro barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Diga multidão. Mais alto, multidão. E ele estava junto do mar. Versículo 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Diga Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhes muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos, para que sais e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Versículo de número 35. Então a mulher, 35, desculpa. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fale mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crede somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser a Pedro, Tiago e a João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e planteavam. E, entrando, disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Assombravam-se com grande espanto. 43. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que dissesse, que lhe disse que desse de comer. E a igreja diga amém? Amém. Aleluia. Podemos assentar. Amados irmãos em Cristo Jesus, se eu for titular esse texto, essa visão, tudo parece de Marcos. Ele é o livro Marcos, Mateus e Lucas. Eles narram essa história da mulher, da filha de Jairo. E ele vem narrando. Dentre os quatro evangelhos, a gente vai encontrar essa narrativa desses três: Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. O livro de Marcos foi escrito a 55 a 65 depois de Cristo. E Marcos ele vem trazendo com mais detalhe. Marcos e Lucas, ele vem narrando essa história da mulher do sangue junto com a filha de Jairo com mais detalhe. E Marcos, meu amado, ele não viveu na época de Jesus. Marcos, ele não caminhou com Jesus. Mas Marcos, segundo os estudiosos, Marcos ele andava contigo uma agenda. Ele ficava anotando todos os feitos de Jesus. Ele notava mais detalhado que os outros evangelhos. Ele fazia questão de notar. Então ele deixou relatado isso aqui. E a Bíblia vem falando, lá no capítulo 21, que passando Jesus outra vez para o barco, para o outro lado, ajuntou-se uma grande multidão, e ele estava sentado junto do mar. Para a gente entender um pouco sobre isso, vamos ver o que aconteceu um pouco mais acima. Mais acima a Bíblia fala o seguinte: que Jesus, ele foi até a cidade de Gadara, onde existia um homem que estava endemoniado. Esse homem, ele passava por várias lutas,
ele andava terrivelmente, o espírito imundo andava terrivelmente atormentando esse homem. E certo dia Jesus Cristo chegou até este lugar. Chegando lá na cidade de Gadara, Jesus Cristo expulsou esse demônio deste homem e ficou livre. Quando ele ficou livre, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele entrou no barco e foi para outro lado. Ele entrou no barco e foi para o outro lado. Quando chegou lá do outro lado, na cidade de Cafarnaum, onde aconteceu esse fato da filha de Jairo, quando ele chegou lá na cidade de Cafarnaum, o que é que aconteceu? Chegou na cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz que um certo homem chamado Jairo. Jairo ele foi até o encontro de Jesus Cristo. Chegando lá, ele se prostrou aos pés de Jesus. Jairo ele se humilhou ao pé de Jesus. Uma coisa que me faz a atenção é o seguinte: que Jairo ele saiu de casa. E quando ele saiu de casa, a situação da casa dele estava destruída. Jairo estava passando por uma luta tremenda dentro do seu lar. As pessoas olharam para Jairo, pastor, e viu um homem bem sucedido. O homem Jairo, ele era um ancião. Jairo era um homem de respeito. A Bíblia fala que ele era um dos principais da sinagoga. E qual era o ofício de uma pessoa que era um dos principais da sinagoga? Ele cuidava do templo. Jairo, ele era aquele homem que dividia as oportunidades. Ele falava: hoje quem vai pregar vai ser fulano, hoje quem vai cantar vai ser fulano. Jairo, ele cuidava da sinagoga. Então, o principal da sinagoga era Jairo. Ele cuidava da sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era um lugar onde os judeus eles se reuniam para aprender mais da Torá. Então Jairo, ele tinha esse ofício. Ele não era qualquer outro. Ele tinha uma certa posição. Mas chegou um dia que ele encontrou, olhou para a sua casa e viu que na sua casa sua filha estava à beira da morte. E sabe, Jairo, ele gastou tudo quanto ele tinha para tentar trazer a cura para a vida da sua filha. A Bíblia não relata qual foi o motivo que a filha dele estava doente, pastor. Mas a Bíblia fala que ela estava moribunda. O que significa moribunda? Que ela estava à beira da morte, próxima à morte. Alguns estudiosos acreditam que ela já estava já entrando em estado de morte, agonizando. E a Bíblia fala que Jairo está desesperado. Ele larga a sua posição e se lança aos pés de Jesus. Mas onde está o seguinte: quando Jairo ele chega, ele encontra, a Bíblia diz que ele vê Jesus, e a primeira coisa que Jairo fez foi pedir a cura da sua filha. Amém? Aleluia! Jairo não pediu a cura da sua filha. A primeira atitude de Jairo foi adorar. Ele adorou, ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. Muitas vezes, quando a gente chega na igreja, a gente tem a oportunidade de nos dobrar os nossos joelhos e adorar o Senhor. Muitas vezes a gente chega diante de Deus, a gente pede, a gente abre a boca só para pedir, a gente chega diante de Deus contando só os nossos problemas. E uma coisa que eu aprendi com essa história é que a adoração, fala comigo assim, a adoração vem antes do milagre. Então, se você quer algo de Deus, adore Ele. Adore Ele em espírito e verdade. A Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Se Ele está à procura de verdadeiros adoradores, Ele está sendo difícil de encontrar. Meu Deus! Então hoje a gente tem esse grande defeito. A gente muitas vezes chega só diante de Deus só para contar os nossos problemas, só para buscar. Mas Jairo não. Jairo ele se humilhou. A primeira atitude que Jairo fez foi se lançar diante de Deus. Se lançou diante de Jesus, se humilhou, se prostrou diante de Deus. E aquela atitude fez Deus ir até a casa de Jairo. Jairo estava triste. As pessoas olhavam fisicamente para Jairo e imaginavam: não, ele é o principal da sinagoga. Ele é um cara de respeito. Ele é um homem de autoridade. Ele toma conta do templo. Ele era um homem que tinha poder aquisitivo. Então as pessoas viam o exterior de Jairo. As pessoas olhavam Jairo no exterior. Mas o interior de Jairo estava demolido. Jairo, a Bíblia diz que era sua única filha. Você sabe que é bom perder sua única filha? Eu não sei se Jairo, se a esposa de Jairo tinha algum problema hormonal. Eu não sei se Jairo tinha algum problema porque ele já estava um pouco avançado de idade, porque ele era um ancião. Não sei se porque ele poderia gerar mais filhos, mas não era normal o homem ter um só filho.
Naquela época de Jesus, não. O homem que tinha vários filhos era tido como abençoado. Mas já na Bíblia fala que ele só tinha uma só, única filha. A sua única filha, varão, estava em uma morte. Ou seja, a esperança que já tinha para dar continuidade à sua família, para dar continuidade ao seu legado, estava ali incluído, estava ali na morte. Já estava tudo quanto ele tinha para ver a filha dele com saúde. Mas até um dia, Jairo, escuta essa, a filha de Jairo não poderia ir atrás de Jesus. A filha de Jairo não poderia buscar Jesus. Por que não poderia buscar Jesus? Porque ela se encontrava enferma. Ela se encontrava acamada. Não tinha jeito, não tinha como ela ir atrás de Jesus. Meu Deus. Mas alguém chamado Jairo, ele se levantou e foi buscar pela sua filha. Você não está entendendo o que Deus está falando. Eu estou querendo dizer o seguinte: é que você está aqui hoje porque alguém buscou por você. Se você está aqui hoje porque alguém buscou por você. A filha já se estava numa condição que ela não poderia ir até Jesus. Mas foi necessário já ir até Jesus buscar por ela. Aí você fala: não, meu irmão, ninguém buscou por mim, não. Foi algo, amado, foi semente plantada lá atrás. Um tempo atrás eu estava conversando com o pastor, eu era pequenininho. Eu ia para a igreja Assembleia de Deus, minha avó colocava no banco. Olha a semente que foi plantada, hoje eu estou aqui. Foram sementes plantadas. Quem sabe você está aqui hoje e tem que buscar por alguém da sua casa. Tem alguém da sua casa necessitando de busca. Tem alguém da sua casa que não está acamada, mas ela está cega espiritual. Ela não tem condições de vir para a igreja, não conhece Jesus, ela está rejeitando. Jesus está te falando o seguinte: é você que tem que buscar por ela. É você que tem que buscar por ele. Não acredito no estatuto perdido. A situação de Jairo, que eu olhava para a situação de Jairo, eu atravessei um ponto. Alguém chegou para Jairo e falou assim: acabou. A situação de Jairo estava terrível, a casa de Jairo estava destruída. Você sabe que eu vou perder sua única filha. Você sabe que você perdeu um filho. É muito dolorido. É terrível a perda de um filho. E Jairo estava vendo tudo aquilo se indo embora, escapando pelos seus dedos. E a Bíblia fala que Jairo, ele saiu da sua posição e foi até o encontro do mestre. Ei, deixa eu te explicar o seguinte: os judeus naquela época, eles não aceitavam Jesus como Messias. Eu estou te falando que para Jairo sair da posição dele, largar tudo e ir até Jesus não era fácil. Quem sabe eu posso ver Jairo lá deitado, se prostrando diante de Deus, diante de Jesus, e alguém do lado fala assim: mas tu é o principal da sinagoga? Para que isso? Para que se rebaixar? Porque as pessoas não aceitavam. Jesus Cristo ele pregava e Jesus Cristo curava as pessoas, e com isso a sinagoga começava a diminuir a quantidade de pessoas. Jesus Cristo pregando e a fama de Jesus Cristo crescendo, e alguns dos principais da sinagoga muitas vezes expulsavam Jesus do templo. Era expulso do templo. Meu Deus. Amém? Amém. E Jairo, ele toma essa atitude de ir até Jesus. A casa de Jairo estava perdida. A casa de Jairo era uma casa de luto. Estava uma casa destruída. Jairo estava demolido pela situação da sua filha. E a Bíblia fala que ele foi até o encontro de Jesus. E o que levou Jesus Cristo a ir até a casa de Jairo, sabe o que foi? A atitude, a humilhação, a adoração, o poder da adoração. Eu costumo dizer que o homem vem na terra com alguns objetivos, mas o principal objetivo que nós temos é adorar. Esse é o principal objetivo que Deus nos trouxe na terra. Você não veio por irmão, você não veio porque sua mãe deu com seu pai e você nasceu do nada. Não. Você veio para adorar o Senhor. E o objetivo. A Bíblia diz que lá em cima tem 24. Se você não quer, lá tem 24. Aleluia. Tem 24 anciãos que adoram o Pai de dia e noite ininterrupto. E você não consegue sair da sua casa, não tem coragem de adorar.
Mas ele teve que descer, teve que se humilhar perante Deus. E quem sabe tinha muitos ali, ó, caminhando com Jesus. Eu estava olhando esse texto e estava imaginando, quem sabe tinha muitos ali caminhando com Jesus. Viu Jesus fazer muitos milagres. Aí igual agora viu um homem chamado Jairo, se dobra diante de Deus, se prostra, adora, convida Jesus para ir na sua casa. Jesus Cristo vai com Jairo. E tinha gente, pastor, que caminhava com Jesus, andava com Jesus. Jesus atravessava o mar e ele estava junto. Jesus estava na Galileia e ele estava junto. Jesus estava em Cafarnaum e ele estava junto. Mas nunca teve uma experiência com Jesus. Andava, mas nunca teve experiência. Caminhava, mas nunca teve experiência. Conhecia só de ouvir falar, mas nunca teve experiência. Sabe por quê? Porque ele nunca adorou. Porque ele só ia atrás das bênçãos. Ele só ia atrás da vitória. Assim acontece no nosso meio também. Não é diferente. No meio da multidão existem três classes, Rafael, de pessoas. Existem aqueles que vão realmente para adorar Jesus, para buscar. Mas também existe aquele varão que só atrás de pão e peixe, só atrás só de se alimentar. E quando tem de casa a situação da boa, tá maravilha. Quando o vento passa, quando o vento começa a soprar, corre para a igreja. Foi o que aconteceu com Jairo. Jairo, ele só veio atrás de Jesus porque a situação apertou. Meu Deus! Quando o calo aperta, a gente corre. É forte. Tem gente. Jesus ele joga a rede. Tem gente que não vê na rede, pastor. Tem gente que só vê no anzol. Tem gente que é necessário que só vai vir no anzol. Não vem pela boca. É necessário Jesus Cristo tocar de alguém dentro da sua casa para vir. É necessário acontecer algo. É necessário para Deus tratar. Deus estava tratando com a vida de Jairo. Deus estava tocando em alguém para trazer Jairo até ele. Deus criou uma situação. Aleluia. Deus criou uma situação para Jairo ir até Jesus. Foi necessário criar uma situação. Mas Jairo, ele é um cara família. Jairo, ele largou tudo. Jairo não olhou sua posição. Jairo não olhou o que é que o povo, o que é que os amigos da sinagoga iam pensar dele. Jairo não pensou, Jairo era um homem religioso. Ele não pensou em nada disso. Ele só pensou na sua filha que está na beira da morte. Ele só pensou na sua filha, ele largou tudo e foi aos pés de Jesus e se humilhou. Eu quero te falar o seguinte: você muitas vezes aqui tem presbítero, tem diácono, tem pastores, tem evangelista. Tudo isso é ministério. Mas o seu primeiro ministério é a sua família. Não adianta você ter esse ministério todos aqui e sua casa está destruída. Você se ocupar o pai de família, você não honrar sua esposa, você não honrar seus filhos, você não honrar sua mãe e seus pais. Já ele largou tudo. Já ele era uma família e foi buscar pela sua filha. Aleluia! Então é necessário a gente fazer isso de buscar. E já ele convidou Jesus para ir na casa dele. Já ele convidou. Teve um camarada de Jesus Cristo, ele estava andando entrando em Jerusalém. Ele estava lá em cima da árvore. Jesus Cristo falou assim: ó, desce depressa, porque hoje me convido para usar na tua casa. Jesus Cristo se convidou para ir na casa dele. Jesus Cristo se convidou, falou: hoje eu vou na tua casa. Prepara que eu vou lá na tua casa. Foi Zaqueu. Mas Jairo não. Jairo ele convidou: mestre, vai lá, põe nas tuas mãos. Jairo ele convidou Jesus. Outra hora foi o servo centurião. Ele convidou Jesus para ir na sua casa. Ele tinha um servo que estava doente. E no meio do caminho Jesus Cristo para ele falou assim: ó, não vem. Diga somente uma palavra e você vai encontrar. Eu quero dizer com isso. Eu quero dizer o seguinte: que tem muita gente que está aqui dentro da igreja. Serve ao Senhor, caminha com o Senhor e a casa está toda destruída. Meu Deus. Sabe por quê? Porque
Porque ele nunca teve coragem de convidar Jesus para fazer moradia. Nunca teve coragem de convidar Jesus para fazer moradia. Ah, não, mas eu sou crente, não precisa. Aí convide Jesus para estar no teu lar. Convide Jesus para estar na tua casa. Devemos ser diferentes. Jesus ele tem que habitar na nossa casa. Nossa primeira casa é o nosso templo. E nossa segunda casa é a nossa casa terrena. Convida Jesus para fazer parte do teu lar. E a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, quando Jesus Cristo está indo na casa de Jairo, lá no meio do caminho, quem vai entender, diga amém? Amém. Glória a Deus. Lá no meio do caminho, quando Jesus Cristo está indo junto com Jairo, a Bíblia fala assim, ó, e foi com ele. Jairo estava levando Jesus para a casa dele. Amém, igreja? Amém. E no meio do caminho encontra-se uma mulher, que a Bíblia fala que ela já tinha 12 anos com fluxo. E aquele estava com aquela hemorragia saindo direto. E no meio do caminho encontra essa mulher. E aí imagine Jairo desesperado para Jesus chegar até a casa dele, porque a filha dele estava doente. E aquela multidão, quando a Bíblia fala de multidão, é cerca de mais ou menos 5.000 pessoas. E aquela multidão indo com Jesus. Lógico que a multidão não anda correndo, não, a multidão anda devagarzinho, ó. Multidão devagarzinho. Jesus Cristo, ele sabe de todas as coisas. Que vinha uma mulher na casa que precisava ser curada. Vai Jesus Cristo andando devagarzinho, vai Jairo, pensando, Jairo, um coração aflito, porque sua filha estava à beira da morte. Aí vai aquela mulher e toca em Jesus. A Bíblia fala que quando ela tocou, Jesus Cristo parou. Jesus Cristo parou e falou assim: alguém me tocou, porque de mim saiu os dias. Alguém vai e Pedro falou assim: mestre, quem te tocou? Aí a multidão te aperta o Espírito e pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu os dias. Aleluia! E quando aquela mulher ela é curada, a Bíblia fala, versículo de número 35, e estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que fale mais o mestre? Olha aí, não é fácil não. Jairo saiu de casa, a filha estava doente. Vieram os amigos de Jairo, pastor, quem sabe os presbíteros, os principais da sinagoga, e falaram assim: não precisa incomodar mais o mestre, a tua filha está morta. Eu aprendo muito com isso. Sabe o que aconteceu? A Bíblia disse que Jairo ouviu. Ele falou porque Jairo estava assim com Jesus. Lembra que Jairo estava levando Jesus para casa dele. E Jairo estava perto de Jesus, agora lá no meio da multidão. E quando os principais da sinagoga deu o anúncio que a filha estava morta, Jesus Cristo ouviu. A Bíblia fala que Jesus Cristo ouviu. Versículo de número 36. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus está ouvindo o que estão dizendo a teu respeito. O pau está quebrando na casa de Nó que Jesus está ouvindo. O pessoal estava falando: Jairo, parou, a tua filha já morreu. Quando você toma uma notícia de morte, é como se colocasse um ponto final na situação. É como colocasse um ponto final na história. Acabou, não tem mais jeito, morreu. Aí eu morro de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus já chega lá perto daquele ponto e coloca uma vírgula. Aleluia! Aleluia! Jesus coloca uma vírgula naquela história. E Jesus ouviu o que falaram. Jesus ouviu. Jairo, ele se calou, pastor. O cara ouviu, não teve a notícia
que a filha dele morreu, Jairo ficou calado. Jairo não falou nada. Eu acredito que quando a gente se cala, Jesus ele fala. Aleluia! E quando a gente fala, Jesus fala. Há momento de falar. E há momento de falar. Tem guerras que a gente ganha no silêncio. Tem guerra, pai, que a gente ganha no silêncio. Deus chegou para Josué e falou: Josué, diga o povo que marche. Josué pega o povo e começa a rodear a terra, ó. Rodear as muralhas de Jericó. 9 metros de altura por 6 de largura. Josué mandou o povo marchar. E o povo está marchando durante 6 dias. E ó, faz assim, ó. Todo mundo em silêncio, só marchando. Levaram a arca, os levitas, todo mundo marchando, em silêncio. No último dia, dá 7 voltas. Deu 6, depois deu mais 7. Agora no último ele gritou. Diga que as muralhas caíram. Quando ele gritou, as muralhas veio abaixo. Ou seja, passou 13 dias em silêncio. Meu Deus! Tem guerras que a gente tem que ganhar em silêncio. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Tem coisa que acontece, a gente perde a gente conversa demais. A bênção muitas vezes está ali na porta, varão. Mas a gente conversa demais. A bênção escorre nas mãos. É para ficar calado quando está conversando. Meu Deus! Fica quieto, ó. Ei, deixa eu falar que a menina morreu. Não, ó, deixa eu falar que não tem mais jeito. Ó, aquele filho que está nas drogas, não tem mais jeito. Deixa eu falar que não tem mais jeito. Aquele marido que está na prostituição, deixa eu falar que não tem mais jeito. Deixa eu falar que não tem mais jeito com o câncer. Deixa eu falar que não tem mais jeito com as drogas. Deixa eu falar que não tem mais jeito. Deixa. Fique na paz. Jesus está ouvindo. Jesus ele está ouvindo. Quem tem um ditado que fala assim: quem tem boca fala o que quer. Mas há momento de nos calar. E ele vai trabalhar, vai batalhar por nós. Amém, igreja? Aleluia. E a Bíblia vem falar o seguinte: que Jesus Cristo ele falou para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jairo estava diante de 2 relatos. Jairo tinha 2 palavras para ele escolher. Ou ele queria dar ouvido, ou ele dava ouvido àquele relatório negativo da morte da sua filha, ou ele dava ouvido à voz de Jesus. Aí eu te pergunto: você está dando ouvido à voz de quem? É o seu vizinho que está falando que você não vai aguentar pagar aquela prestação? É o seu vizinho que está falando que ele não está no negócio? É o seu vizinho que está falando que não tem mais jeito, não tem mais solução? São as vozes que estão vindo a teu respeito, são relatórios negativos que estão vindo, que estão levando ao caos, que você está falando assim: não tem jeito, não tem mais como. Jesus Cristo está falando o seguinte: não temas, crê somente. Ele só quer que você crê. Ele está pedindo muita coisa, não só crê. Já ele teve fé. Eu não tema. Já ele teve fé, ele só creu. Já ele ficou na posição. Na posição. E quando ele fala para Jesus: crê somente, a Bíblia fala que Jairo vai com Jesus. Mas eu lembrei o seguinte: que quando a bênção chegar, estiver perto de chegar, vai levantar os opositores. Toda vez que estiver perto de chegar uma bênção na sua vida, tenha certeza, vão vir palavras para lhe desanimar. Vão vir alguém para jogar uma palavra de derrota. Vão criar situações para falar que não tem como. Vão vir alguém para te desanimar. Vão vir alguém para tentar te parar. Eles, ó, os principais da sinagoga, eles não acreditaram que Jesus Cristo tinha capacidade de ressuscitar a filha de Jairo. Eles não acreditavam. Então nem todo mundo que se diz ser amigo está preparado para ouvir o que Deus vai fazer na sua vida. Nem todo mundo está preparado para a sua vitória.
É forte. Nem todo mundo. O que a gente faz? A gente fala o seguinte: vamos fazer o seguinte: fica todo mundo aqui. Vem comigo Pedro, Tiago e João. Não preciso de muito, não. Eu só quero Pedro, Tiago e João. E a Bíblia fala que você viu com ele: Pedro, Tiago e João. Fui até aqui. Versículo de número 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aleluia! A casa de Jairo estava uma casa de alvoroço. Estava um vento terrível. Imagine Jesus. Ó, quando Jairo estava com Jesus, aquele pessoal chegou para falar com Jairo. Quem sabe já dava para ver a casa de Jairo. De tão perto ele estava bem para chegar. Estava tão perto. Mas Jairo não deixou subir o coração, Jairo não deu ouvido. E Jairo pega e vai. Agora é o seguinte: na primeira vez, a Bíblia fala no versículo 24: e foram com ele. Jairo chamou Jesus. Jairo chamou Jesus e levou Jesus. Mas quando o Gonçalo chegou para dar o relatório, falou que a menina estava morta, e Jesus Cristo falou para Jairo: não temas crer somente, foi diferente. Já foi Jesus que levou Jairo. Entendeu? Você entendeu o negócio? Já foi Jesus que levou Jairo. Não importa o que eu dizer, Jesus ele vai te levar em lugares altos. Ande com Jesus que você não vai ficar perdido. Ande com Jesus, você não procura os murmuradores não. Olha com quem você está andando. Não ande com qualquer um não. Ande com a pessoa de Jesus Cristo que você vai dizer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Versículo de número 40. E riu-se dele, porém, e ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entraram onde a menina estava deitada. Quando Jesus Cristo falou que a menina não estava morta, que a menina ela dormia, foi o que o povo fez? Riram de Jesus. Eles não acreditaram. A incredulidade estava terrível naquele lugar. Por isso que muitas vezes Jesus não faz mais obras, sabia? Muitas vezes, pastor, a gente não vê muito o paralítico andar. A gente não vê muito o cego enxergar nas igrejas. Por causa da incredulidade. A incredulidade estava terrível. E um pouco dos incrédulos, você pensa que ele falou assim: ô, licença aqui. Licença aqui, vocês aqui, ó, o mestre está mandando sair. Não. Jesus botou para fora. Cai fora. Em outras palavras, bora. Expulsou o povo da casa de Jairo. O povo teve que sair. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está preparado para ver sua vitória. Tem gente que Deus vai tirar da sua vida. Tem gente que Deus já está falando assim: ó, vou tirar porque não está preparado. É muito murmurador. Fala demais. Meu cérebro tem que já estar com fulano com esse grão, com esse daqui não. E Deus ele expulsou, tirou, sai daqui, ó. Ficou só Jairo. E quem entrou lá? Jairo, a sua esposa, Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Entrou dentro do quarto. Agora a Bíblia, ela não fala muito da mãe. A Bíblia só fala assim, ó, que a menina, que Jairo foi até o encontro de Jesus, e vai citar o nome da mãe, quando a mãe entrou no quarto junto com Jairo. Mas eu fiquei imaginando o coração da mãe. Pai é pai, mãe é mãe, mas mãe é mãe. Desculpa os pais, mas mãe é mãe. O pai ele tem um cuidado, o pai ele cuida, mas a mãe é fora de série. As mulheres podem dar um amém aí, glória a Deus. A mãe, eu fiquei imaginando, já ele foi até o encontro de Jesus, e eu fiquei me perguntando: e
a mãe está onde? A mãe ficou em casa com a filha. A mãe não saiu dos pés da cama. A mãe estava ali, quem sabe, orando, pagando o preço. Vai dar certo. Ela vai ser curada. Não abandonou um segundo. A mãe pagou o preço para aquela menina. A Bíblia não relata, que eu estou imaginando. Se o coração de Jairo ficou daquele jeito, imagine o coração da mãe pedaçado, triturado, rasgado, sabendo que só tinha uma única filha, sabendo que ele tinha mais possibilidade de gerar. A possibilidade de gerar já não existia. A menina tinha 12 anos. Meus amados, quem sai de Jairo já estava pensando nos projetos. Olha, tem 12 anos, logo vai casar, vai nos dar filho, vai dar continuidade à nossa descendência. Era isso, era uma bênção. Não tinha como ficar sem descendência. E a única possibilidade de estar com descendência era através da sua filha. Já ele apostava na criança. Que apesar de 12 anos, ela não era visto mais naquela época como criança, tanto como criança. Já estava se formando já para ser uma dona de casa. E sua única esperança, a única filha estava indo à morte. Quando tudo está perdido, Jesus Cristo entra na casa. Aleluia! Tem situação da nossa vida, pastor, que a gente fala, não tem mais jeito, já era, não tem como não. Jesus Cristo vai lá e entra. Tem momentos que Jesus Cristo ele só espera os médicos falarem assim, ó, acabou. Quando os médicos falam assim, não tem como, já era, acabou. Não posso fazer mais nada, eu lavo minhas mãos. Aí Jesus falou, agora está na hora de eu entrar. Aí Jesus Cristo entra com a vitória. Jesus Cristo ele poderia curar a filha de Jairo. Jesus Cristo ele poderia lá curar a filha de Jairo. Mas eu vou te contar um negócio que eu não quero que os irmãos murmurem. Jesus Cristo ele não curou a filha de Jairo. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele fez uma operação de maravilhas. Somente 3. Diga comigo 3. 3 pessoas foram ressuscitadas. Primeiro foi a filha de Jairo. Segundo, o filho da viúva de Naim. E o quarto, Lázaro. Agora eu fico analisando todos os 3. A filha de Jairo, ela se encontrava deitada na cama. Estava morta, mas estava dentro do seu quarto. Estava ainda dentro de casa, estava sendo velada dentro de casa. O filho da viúva de Naim, o cortejo já estava quase saindo da cidade. É forte, aleluia! E Lázaro, é uma situação pior que a outra, se você está entendendo. E Lázaro já estava cheirando mal. Existia uma crença entre os judeus que o Espírito ele rondava aquela região, aquele local, durante 3 dias. Por isso que no caso de Lázaro, Jesus chegou no quarto para quebrar essa crença. Que quando ele chega, pastor, a morte tem que ir, a morte tem que sair. Porque ele é a vida. Quando a vida chega, a morte pede licença e você, deixa eu sair daqui, aqui não está para mim não. A morte tem que sair. Aleluia, igreja. Agora acontece o seguinte: se Jesus ele não fosse na casa de Jairo, se Jesus não chegasse na casa de Jairo, o que ia acontecer? A filha de Jairo ia morrer. A filha de Jairo não ia ressuscitar. A casa de Jairo iria ser uma casa de luto. A casa de Jairo ia ser uma casa de tristeza. Se Jesus não fosse na casa de Jairo, a casa de Jairo ia ser uma casa de clamor, ia ser uma casa de choro, ia ser uma casa de lamentação. Se Jesus não fosse na casa de Jairo. O que é que eu quero dizer com isso? A casa que Jesus não entra tem luto. A casa que Jesus não entra tem tristeza, tem briga, tem derrota, tem desperdício, tem perseguição.
A casa que Jesus não entra, o inimigo reina. E quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele entrou para dar vida. Aleluia! Ele deu a vida de Jairo. Ele nem só deu a vida de Jairo, mas ele transformou aquela casa. A casa de tristeza foi uma casa de alegria, uma casa de vitória, uma casa de júbilo. A Bíblia fala que o escritor de Mateus fala o seguinte: que os músicos, as carpinteiras eram mulheres que ficavam preparadas para chorar. Elas eram pagas. Por isso que eu estou lhe falando que Jairo, ele tinha um poder aquisitivo elevado, porque não era qualquer um. Os músicos já estavam preparados. Quem sabe ele já estava afinando os instrumentos, pastor, para tocar. As carpinteiras já estavam lá tudo com o seu noçãozinho, já estavam preparados para chorar. Por isso que quando os bichinhos entrou lá, falaram assim: por que você agora sai? A menina não está morta. Meu Deus! Aleluia! E segundo a cultura da época, eu vou incluir até os coveiros. Porque os coveiros, eles ganhavam pela quantidade de morte. Jesus Cristo falou todo mundo: aqui não tem mais morte, parou. E as pessoas que riram de Jesus, tudo indica que foram as carpinteiras. Elas ganhavam para isso. Vai para casa tudo de bolso vazio. Jesus nessa noite está expulsando muitas carpinteiras. Espírito da morte. Espírito da morte. Sai em nome de Jesus. Porque Jesus está entrando no teu lar. Toda palavra de derrota, toda palavra de morte, toda palavra de decepção, o nome de Jesus vai cair por terra nessa noite. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Então devemos sempre convidar Jesus para estar na nossa casa. Convidar não é fazer morada. Porque se a gente convida, o convidado ele entra e sai. Mas quando ele faz morada, ele permanece. Amém, igreja? Então, nem tudo está perdido. Por quê? Porque Jesus ele está no barco. Fala comigo: Jesus está no barco. E onde Jesus está no barco, o barco não afunda. Jesus, ele não anda numa barca furada. Ele anda no leme, guiando. Que ele seja o nosso guia, tanto para ele quanto para si. E ele veio nessa noite para nos dar vida e trazer uma palavra de esperança. Se você acha que não vai dar certo, que não tem como, que não tem jeito, o médico falou que não tem mais solução, é um câncer que não tem cura, filho nas drogas, marido já até arrumou as malas. Jesus está entrando na tua casa. Ele está no teu lar. Ele vai mudar a situação. Amém, igreja? Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. E agradeço. E as palmas louvam ao nome de Deus.